Hoje eu vou falar desse tema aqui, sketchbook, mais aprofundado sobre anatomia de um sketchbook. O que seria anatomia de um sketchbook? Eu não vou ditar a regra aqui de como você tem que desenhar no seu sketchbook. Eu vou te aconselhar a fazer determinadas coisas que vão te ajudar você a entender um pouco mais sobre o processo de desenho, de imaginação, de criação. Como que você pode usar essa ferramenta, que é um superpoder, na verdade. Isso aqui é um superpoder, tá? Isso aqui vai te ajudar. Eu, na verdade, tenho vários sketchbooks, né? Se vocês olharem aqui, ó, esses aqui, na verdade, são só alguns que eu tenho, menorzinhos, mais bonitinhos, mas eu também tenho os mais feiosos, mais capengas, né? Como eu falo aqui onde que eu moro. Mas eu vou te mostrar a partir de agora nesse vídeo divisões de como você pode fazer no seu caderno de desenho. Sketchbook nada mais é do que um nome chique para caderno de desenho. É um nome em inglês, né? Então, assim, é um nome mais bonitinho, né, do que caderno de desenho. Fica uma coisa um pouco mais artística, mas é uma coisa fresca. É uma coisa meio fresquinha que a gente utiliza para designar um caderno de desenho. Tá legal? Então, aqui eu vou falando, eu tô com a minha colinha aqui do lado, tá? Então, eu vou falando um pouco sobre as formas de você desenhar no seu caderno, no seu sketchbook, mas ao mesmo tempo eu vou mostrando também. Isso que eu gosto de sempre estar frisando aqui com vocês, porque eu gosto de tanto falar, mas de mostrar também. Eu não sou aquele artista, aquele cara artista que mostra, não fala, mas não faz. Na verdade, tudo o que eu falo aqui para vocês eu faço no meu dia a dia, nos meus estudos de desenho, de pintura e por aí vai, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês colocarem na cabeça que aqui está o tema, né, anatomia de um sketchbook. Você tem que entender que o caderno de desenho, o seu sketchbook, ele não é um lugar para você fazer desenhos lindos, maravilhosos. Vai calhar de às vezes, bem às vezes, ter um desenho lindo, maravilhoso ali. Mas o seu caderno de desenho, o seu sketchbook, ele é um laboratório. Laboratório, pensa num laboratório científico. O que seria um laboratório? Onde você erra. Na ciência, as maiores descobertas foram feitas através de experimentos, de erros e acertos. E o caderno de desenho é seu laboratório, tá? O seu sketchbook, então, ele é um laboratório, tá? E tem no laboratório tem as subdivisões dentro desse laboratório. E são essas subdivisões que eu vou mostrar aqui para vocês agora e vou mostrando ao mesmo tempo aqui no vídeo, beleza? Então, eu vou só anotar aqui essa frase bonitinha para vocês terem, que é o seguinte, ó. Essa é uma máxima para você que quer aprender a desenhar de imaginação. Não tem como você desenhar qualquer coisa sem você ter um sketchbook, sem você ter um caderno. Ah, Inés, mas eu posso usar folhas soltas? Pode, mas a folha solta, ela na verdade está solta, só se você for uma pessoa muito organizada. Então, seu sketchbook, ó, o seu sketchbook não é um lugar para fazer desenhos bonitos. Ah, eu quero ter um caderno bonitinho. Beleza, então você separa um caderno só para você fazer desenhos bonitos. E eu vou logo te adiantando. Corre o sério risco de você não conseguir desenhar quase nada nesse caderno, porque você vai ficar tão preocupado em só fazer coisas bonitas que você não vai desenhar, tá? Essa é uma dica muito importante. Ele é um laboratório. Ó, vou até grifar aqui, ó, tá? Laboratório. Vou botar sempre no lugar errado. Beleza? Então, o seu caderno de desenho, ele é um laboratório onde você faz experimentos. Eu vou pegar esse caderno que eu tenho mais. Esse caderno aqui foi um dos, assim, eu fiz, ele terminou, eu terminei ele. Terminei. Então aqui, ó, no final, vocês podem notar que tem algumas folhinhas em branco, mas todo ele foi feito com
esses esquemas que eu vou te mostrar aqui agora. Na verdade, essas subdivisões aqui do caderno são 5 subdivisões que você pode... Você não precisa separar um caderno para cada coisa, tá? Bota na tua cabeça. Para aqui agora o vídeo. Presta atenção aqui, presta atenção. Isso aqui é subdivisões que você tem que categorizar ou ter na cabeça quando você estiver fazendo no seu sketchbook. Em cada desenho, cada estudo, cada forma de você estar desenhando, você tem que ter essa subdivisão na sua cabeça. Você pode anotar, tá? Então, a primeira subdivisão aqui do seu sketchbook, que é super importante que você entenda, que é bom você ter, deixa eu separar isso aqui. Lembrando, galera, que tudo isso aqui que eu faço vai estar na descrição aqui embaixo desse vídeo e também vai estar aqui na descrição os links da minha mentoria, caso você queira aprender a desenhar comigo, links dos meus cursos, links de materiais que eu estou utilizando aqui no vídeo, tudo isso está aqui embaixo na descrição. É só você clicar aqui embaixo e você vai conseguir encontrar todos esses links aí, para tirar dúvida, valores, tá? E é isso, tá tudo aqui embaixo, beleza? Vamos lá, o primeiro, essa subdivisão do seu caderno de desenho, do seu sketchbook, é uma das coisas mais importantes você ter no seu caderno, que são os fundamentos. Tá? Palavras fundamentos, só uma viajada rápida aqui que eu gosto de dar umas viajadas. Fundamento vem de fundação. Associa a fundação com uma casa. Se você tem uma noção de construção civil, por exemplo, a primeira coisa mais importante de uma obra não é a pintura, o reboco, nada disso. É a fundação, é o alicerce, a estrutura. Então, no desenho, se você não tem uma boa estrutura, um bom início de estrutura dos fundamentos, você não vai aprender nada. Então, os fundamentos, o teu caderno de desenho, na verdade, tem que ser basicamente 80%. Eu estou tirando aqui da minha... Eita, bati a mão aqui na câmera. 80% de fundamentos, tá? Então, o que você tem que entender? Que fundamentos é o quê? Você treinar perspectiva, você treinar formas básicas como caixa, cilindros, esferas. Isso você já está cansado de saber. Mas, de tempos em tempos, eu estou sempre treinando isso. Então, isso aqui, ó, são fundamentos que eu estou treinando. Isso aqui são fundamentos que a gente está treinando no nosso caderno de desenho. Isso aqui é um pouco mais de fundamento, um pouco mais elaborado. Deixa eu ver se eu encontro mais alguns aqui, ó. Fundamentos, ó, tá? Deixa eu pegar aqui outro caderno para ver se tem mais alguns fundamentos. Eita, ao contrário. Deixa eu... É que cada... Aqui, ó, se você parar para analisar, ó, fundamento... Aqui tá bem misturado. Aqui, ó, fundamentos. Tem uma de perspectiva que eu gostaria que vocês vissem aqui. Que ele é muito legal. Que é esse aqui, ó. Fundamentos específicos, né? Esse já entra em outra categoria, mas também é um fundamento. Perspectiva olho de peixe. Tá? Perspectiva, como que eu procedo, como que eu vou fazer, aqui, ó, aqui é meu ateliê, eu sentado de frente para minha mesa, olhando as duas mesas de desenho, aqui os quadros, o quadro que eu tenho, tá? Aqui a impressora, beleza? Então, assim, o que você tem que ter em mente, eu vou deixar esse caderno aqui, eu vou separar aqui, eu vou voltar aqui de novo, peraí, deixa eu organizar minha vida aqui. Então, os fundamentos, basicamente, eles são você estudar a base ó, formas básicas. Formas. Hoje tem uns passarinhos aqui, animados. Perspectiva. Isso aqui é perspectiva, ó. Tá? Isso aqui é perspectiva. Tá? Uma visão, eu tentei fazer, eu dentro do carro aqui,
de memória, também é uma parte que vocês vão estudar, tá? Construção, tá? Você pode estudar a construção mais simplificada ou mais elaborada. Por exemplo, deixa eu achar aqui um corpo ou estudo de corpos. Ó, isso aqui são desenhos de construção, ó. São desenhos de construção onde você pode estar trabalhando. E eu queria mostrar aqui para vocês, está no outro caderno. Esse estudo bem legal que eu fiz recente. Aqui, ó, esses estudos aqui são estudos bem interessantes de construção, desenho de construção, e tem algumas coisas aqui que eu mostro para você, vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco sobre memorização, tá? Então, o primeiro estilo de desenho que você tem que fazer, deixa eu arrumar aqui, são os fundamentos, beleza? Então aqui, ó, fundamento, vamos lá. Vamos agora para a segunda parte. Os fundamentos, dentro dos fundamentos você pode treinar também o seu desenho de observação. Cópia, você vai copiar. Só que você não vai copiar, como que eu posso te explicar? Simplesmente como grandes, assim, muitos artistas hoje em dia, eles fazem essa cópia automatizada, que é você copiar sem ter entendimento. Não, você vai copiar, mas você vai copiar estudando uma referência. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Estudar referência. Como que é a pose, como que é a construção, quais são os blocos que você está utilizando, partes do corpo. Parte do corpo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma bem específica que eu lembrei aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é a mão, tá? Luz e sombra. Como que a luz e sombra se comporta no tecido, por exemplo. Isso aqui, ao mesmo tempo, a observação, ela abastece, isso aqui eu acabei de pensar, ela abastece sua biblioteca visual, tá? Eu gostei dessa frase, você tem que ter, dessa palavra, eu li recente não, foi recente. Você tem que ter insumos. Insumos é como se fosse adubo para plantação, insumos, né? Se a terra ela não é apropriada para plantação, o que você faz? Você começa a adubar ela. Então, se sua mente ela não está adubada, você não vai conseguir criar nada. Então, você tem que abastecer através das observações. Tá? Fez sentido? Comenta aqui embaixo se você entendeu essa analogia bem louca. Tá? Eu tenho aqui estudos de mão. Eu quero mostrar especificamente esses estudos de mãos que eu fiz aqui para vocês verem que esse é um estudo de observação. Eu quero mostrar aqui para vocês um estudo específico. Segura aí um pouquinho que eu vou encontrar. Tá? Pra cá. Cadê? Já reparou quando a gente quer encontrar... Achei. Aqui, ó, tá? Ó, como vocês podem notar, aqui tem um pouquinho da estrutura, anatomia, né? Uma coisa um pouco mais... Como que eu posso te falar? Um pouco mais matemática, mais lógica. Aqui, por exemplo, ó, meio da mão é a parte dos dedos, né? É como se a mão estivesse ao contrário, assim. E da parte para cima são os metacarpos e os ossinhos da mão. Cara, isso aqui não é que você tenha que saber exatamente, mas isso é super interessante. E aqui os ossos, os nossos dedos, né? Eu vou deixar meu dedo aqui, ó. Eles estão separados numa proporção de 3:2. O que seria isso? Eu estou explicando isso aqui, mas só para você entender que isso aqui faz parte da observação, tá?
Isso faz parte de você sentar a bunda na cadeira e desenhar observando, estudando. A primeira parte do metacarpo aqui, dos dedos, ó, ele tem um tamanho específico. Aí o que você faz? Você divide essa parte em 3 partes, tá? Aqui vocês podem notar, eu dividi em 3. E 2 partes desse aqui vai ser o tamanho do próximo. Olha que doido, talvez você não saiba disso. Então, o nosso dedo ele é dividido nessa proporção de 3:2. Então aqui mede um tamanho. Esse tamanho desse ossinho aqui, na verdade, ele é como se fosse... Eu dividi esse em 3 e peguei 2 pedacinhos e botei para cima, tá? Eu acho que dá para entender. Se você diminui a velocidade aí. Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu falei pra caramba. É isso aqui, ó. Isso aqui é um estudo de observação, de uma parte bem específica, que é a mão, que é o terror da galera. Então aqui, primeiro eu treinei um pouco a estrutura, ó. A estrutura só da palma da mão, sendo vista em vários ângulos diferentes, como se tivesse cortado. Aqui depois, ó, eu já deixei ela um pouco mais orgânica, como se a gente olhasse a nossa mão de frente, mostrar nessa câmera aqui. Tem esse dedo que ele é um pouco mais alto, né? Se eu cortasse minha mão aqui, você ia ver mais ou menos uma parte meio que parecida com essa. E depois você tem que tentar estruturar isso, né? Você tem que tentar enxergar essas partes da mão no desenho. E os dedos aqui, ó, eu tentei inserir 3 cilindros com uma bolinha nas juntas. E isso faz com que você vá memorizando e você vá... eu vou zoar aqui de novo. Inserindo cada vez mais adubo aí na sua cabeça, tá? Então, isso são... Aí, e você separa esses estudos. Enésio, de novo, não precisa fazer esses estudos um caderno para cada coisa, tá? Isso é chato até. Eu acho legal quando o caderno ele tá misturado. Mas aqui, por exemplo, ó, um estudo de torso feminino. Só torsos femininos. Tórax, barriga e quadril, tá? Juntando um pouco os tecidos moles, né? Um pouco de compressão, seio, tentando enxergar por dentro, por fora, tentando entender como que é um pouco o abdômen, tá? Eu anoto, ó, torso feminino, construção, e a data também é super importante que você coloque, tá? Caneta, e eu estou sempre, na verdade, quando eu estou desenhando, eu estou fazendo isso. E o que é interessante, rapidinho, vou respirar aqui que eu fico empolgado. Os fundamentos eles estão sendo treinados ao mesmo tempo. Olha que doido, né? Nessa página, por exemplo, e nessa aqui do torso feminino, já estão sendo treinados os fundamentos ao mesmo tempo. Só que você fez isso aqui, um mix de uma coisa com a outra, tá? Isso é muito interessante você estudar e ter em mente o que você está fazendo, beleza? Então agora a gente vem para a terceira parte que é a memorização. Vou botar aqui, ó, memorização. Eita. A memorização, você vai, tipo assim, cara, isso aqui é ouro. Memorização é ouro no seu desenho, tá? Ouro. Por quê? A memorização, eu gosto de sempre estar refazendo alguns desenhos, às vezes, que eu já copiei. Por exemplo, motocicletas, né? E vamos ver se eu encontro aqui algumas memorizações. Aqui, ó, na própria construção do desenho, eu já... Esse aqui, cópia, então, desenho de observação, só que eu estava com uma coisa em mente. Eu estava reproduzindo só o volume, a pose e o volume, tá? Olha agora que interessante, eu vou voltar aqui um pouquinho. E eu gosto de, ó, esse aqui. Às vezes, eu faço uma criação, tá? Totalmente de memória, eu fecho todas as páginas onde que eu esteja vendo a pose. Um caso específico, tá? Criei, só que agora o que eu vou fazer? Eu abro uma pose qualquer, aleatória, e copio, tá? Copio tentando fazer com o mesmo processo da criação. Depois eu fecho tudo e tento criar de novo,
tá? Mas eu não tento criar a mesma pose. Você pode fazer tentando fazer a mesma pose ou não, ou uma coisa totalmente diferente. Olha a diferença dessa primeira criação aqui, que ela tá mais amarrada, não tá tão legal, não tá assim tão interessante quanto essa criação, tá? Isso é ouro. Isso aqui é muito valioso para quem quer aprender a desenhar de observação. Por quê? Porque sua mente ela ainda tá meio que assim. É igual um exercício físico. Conforme você começa a fazer um exercício físico, eu vou levar para corrida, que eu faço corrida. No começo, os primeiros 3 quilômetros parece que você vai morrer, porque o teu corpo está em estado estático. Você saiu do zero e você começou a se mexer. Ele começa a gritar para você parar, porque você não está em movimento. Conforme você começa a se movimentar, ele vai se acostumando àquele movimento. Daqui a pouco você não... Parece que aquela coisa difícil do começo foi embora. E a mesma coisa com o desenho. O primeiro eu estava meio que, ai caramba, dificuldade, muito difícil. Conforme eu fiz esse aqui, foi uma cópia para eu ter uma base e depois eu fiz esse criando. Então aqui, olha só, de novo, ó, aí aqui todos esses aqui foram criações de novo. Algumas criações mudando um pouco o manequim, colocando alguns tecidos moles, como o abdômen, né? O bíceps, o tríceps, né? E aqui a criação e cópia de novo. E eu vou fazendo esse bate-volta, né? Esse ping-pong. Eu faço cópia, criação, cópia, criação. Aqui, por exemplo, ó, mais um. Essa criação eu gostei bastante. Que é como se fosse um cara tocando piano e uma pessoa em cima, né? Aí tem um outro olhando. Aqui, ó. Aqui tem um outro tocando piano também, que eu não coloquei, eu só tô trabalhando o manequim, né? Aqui, ó, eu colei esse aqui, todos esses aqui são criações. Vocês podem notar aqui, tentando fazer em ângulos diferentes, ó. Sentado, com a câmera vista de baixo, vista de cima, correndo, deitado, numa mesa de escola. Isso tudo para eu treinar essa musculatura da memória. Isso é muito importante que você faça, tá? E não só... Aqui eu mostrei exemplos de manequins, mas é super importante que você tente fazer também sem outras coisas, tá? Por exemplo, aqui esses são todos cópias, tá? E o que é interessante, ó, cópia, criação. Cópia, esse índio aqui, criação. Criação, ó. E eu anoto, ó. Eu anoto. Criação, tá? Para quê? Para quando você bater o olho, você entender. Esse foi cópia, eu lembro que foi cópia. Esse aqui é um outro tipo de método, que a gente faz uma mancha e tenta criar por cima, tá? Então, é isso. Deixa eu anotar aqui agora para vocês, para ficar bonitinho. Deixa eu pegar aqui. Ó, memorização é o quê? Desenhar sem referência. Deixa eu ver aqui. Desenhar sem referência. Tá? Deixa eu botar isso aqui para cá, para ficar mais interessante, para vocês verem tudo. Eu faço uma bagunça aqui na mesa. Testar o que ficou na cabeça. Quando você faz uma referência, você pode testar o que ficou na tua cabeça, tá? Testar o que ficou na cabeça. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Ó, observação. Todos esses aqui são desenhos que vocês vão fazer aí. Errar muito. Aqui é a hora de errar muito. E você falar assim, caraca, isso ficou uma merda. Aí você começa a rir, tá? Isso que é interessante você perceber. Vamos aqui agora pro quarto, que é exploração. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Esse aqui eu faço em todos os lugares, tá? O que é exploração? A exploração são ideias soltas. É você desenhar coisas malucas.
É você estar lendo um livro e desse livro eu estou criando muitas artes agora filosóficas, né? Que eu estou com a meta artística de pintura, de criar várias pinturas como... eu vou botar aqui uma pintura que eu já finalizei. Ela está até aqui no ateliê e em breve eu vou estar fazendo exposições com essas obras. Eu vou até anotar aqui o tempo para eu colocar a obra aqui. São obras filosóficas, obras autorais, onde eu gosto de dizer algo, de mostrar algum sentido, algum pensamento que vai transmitir alguma coisa para você. Essa obra aqui, eu gostei bastante de estar sendo feita, que na verdade eu embolei aqui, eu fiquei empolgado. Eu gostei muito de fazer essa obra e ela, assim, está sendo um divisor de água para mim, porque antes dessa obra eu ainda reproduzia muito e agora eu estou mais focado. As minhas obras eu vou começar a focar um pouco mais nos sentimentos, nas ideias, tá? Então, exploração é o quê? Você colocar ideias soltas no papel, anotar as ideias, tá? E as minhas melhores obras, na verdade, que eu mais gosto, que eu sinto mais prazer em fazer, são essas obras. Aqui está o ouro para o seu estilo artístico, tá? Sua voz artística. Então aqui no caderno eu vou te mostrar algumas coisas. Esses cadernos aqui, por incrível que pareça, eles na verdade não têm tantas ideias. Esses cadernos, eles são mais... Isso aqui que eu quero mostrar. Esse aqui vai se tornar... eu já falei disso em outros vídeos, mas eu quero colocar essa ideia para frente. Que isso aqui, ó, até anotei, muito bom. Cara, eu tava desenhando, aí isso aqui na verdade parece que é meio até inconsciente. Quem é psicólogo, psiquiatra vai entender até melhor. Quando eu faço esses rabiscos, me parece que a ideia vem mais do lado de dentro da gente, né? A gente não pensa muito, não questiona. E por incrível que pareça, são umas ideias que são assim muito interessantes de você. Esse caderno ele não tem tanta coisa anotada de ideia. Eu tenho muito mais nos meus cadernos mais de escrita. Eu vou mostrar aqui para vocês também um caderno de escrita. Aqui eu não tenho tanta coisa. Mas esse aqui foi bem interessante, é uma ideia. E outra coisa, você não precisa anotar nada super elaborado. Você não precisa fazer nada super assim, intrincado ou coisas do gênero, tá? Deixa eu ver se eu acho um outro aqui, que talvez eu não tenha nada muito... E na verdade, deixa eu te falar, não são só ideias, são rabiscos. Eu coloquei aqui, eu nem falei para vocês, ó. É tipo um vômito mental. O nome disso se chama vômito mental mesmo. Essa página, por exemplo, é bem um vômito mental. Ela tá bem aleatória. Você pode notar bem específico. Você pode, se você ir olhando as minhas páginas, você pode categorizar elas. Essa aqui, por exemplo, ó, nós vimos aqui. Deixa eu botar para cá. Ó. Fundamentos, observação, memorização e exploração. E tem a quinta também, mas não precisa. Essa página aqui é uma página de exploração. Porque aqui eu estou fazendo um monte de coisa. Ó. Eu estou fazendo um corpo que não ficou nada bom, algumas somas de formas, um engate aqui de uma forma com a outra, um pé maluco, um desenho que eu achei muito legal, pernas de novo. Tá? Isso aqui é uma página do sketchbook de exploração. Tá? Isso aqui já é uma página de estudo direcionado, que é o que eu vou falar aqui para vocês agora. O que seria... Aqui, ó. Vou botar aqui. São só 5, esse é o último. Estudo direcionado. O estudo direcionado e a memorização, na verdade, estudo direcionado e observação, eles andam meio que lado a lado, tá? O estudo direcionado é para quê? Para você treinar um tema de cada vez. Por exemplo, tecido, ó, um tema de cada vez. Tá?
É quase a mesma coisa, só que aqui você está meio que copiando e aqui você está meio que entendendo. Aquele da mão, por exemplo, ele se encaixa nos dois, tá? Mas, aqui, ó. Isso aqui é um estudo direcionado. Isso aqui é um estudo de manequim, tá? Tentando entender cada parte. Esse aqui não tá tão legal. Vamos ver se a gente encontra... Isso aqui é um estudo direcionado. Ó. Tórax, tá? Tórax, ó. Tórax com ombro. Vamos ver se eu acho. Ó, isso aqui é um estudo direcionado. Esse é um estudo bem direcionado. Por quê? Aqui vocês podem notar que é só o tórax com o ombro, encaixe do ombro, ó, com a clavícula. Ó. Esse é um livro bem interessante que é do Morfo, lembrei. Tá? Um estudo direcionado de sapinhos, ó. Isso é um estudo direcionado. Aqui texturas, como que são as texturinhas. Tá? Esse aqui eu coloquei depois, mas é mais... Aqui, ó, eu escrevi uma coxinha. Você pode desenhar uma coxinha. Ó, isso aqui é um estudo muito direcionado. Como que você pode proceder na hora de fazer a perninha da rã ou do sapo, né? Como que ele é visto de frente. Isso é um estudo direcionado, tá? Deu para você entender? Porque isso é muito interessante que você saiba a diferença de um para o outro, tá? É sempre interessante você anotar essas diferenças, tá legal? Então, fundamentos, observação, memorização, exploração e estudo direcionado. É isso que você tem que entender na anatomia do seu sketchbook. Eu vou falar algumas observações aqui. Isso aqui eu vou deixar para vocês, tá? Tô com a minha colinha aqui. Como que você pode praticar isso? Sempre quando você for fazer isso, esses estudos é um pouquinho todo dia. Não precisa... Deixa eu acertar aqui um pouquinho. Você não precisa, por exemplo, se cobrar e ter que ser 1 hora. Pode ser, bota no relógio o tempo, mas não precisa ficar tão bitolado com isso, tá? E separa no máximo assim 2 cadernos. Você pode fazer um só para fundamentos de observação e o outro para essas coisas aqui. Mas eu gosto de ter um caderno que fica mais fácil. Você ter um caderno, você abrir a próxima página e já colocar o que você quer estudar, tá? Não precisa ter muita divisão. Você pode só antes de começar a desenhar ter em mente o que você vai estar estudando ali, tá? E para você ter uma visão maior do sketchbook, sempre bote na tua cabeça de novo. Ele é um laboratório onde que você faz experimentos e desenhar, na verdade, desenhar bem de imaginação não é um dom que você nasceu com aquilo. Eu, por exemplo, hoje estou desenhando muito melhor, mas por quê? Porque eu fiz um estudo muito direcionado. Desenhar bem e de memória é um processo, é uma sequência de processos bem feitos, tá? Você tem que entender que são processos. E se você ficar fazendo a coisa tudo meio que a esmo, perdido, você não vai ter... Imagina você dentro de uma floresta e você não sabe para onde que você tem que ir. Você anda um pouco para um lado, você depois anda um pouco para o outro, daqui a pouco você está andando um pouco para lá. Você não tem um norte, você não tem um mapa, você não tem uma bússola. Então, a partir do momento que eu comecei a ter um norte, a ter uma bússola, a ter alguém que falasse para mim assim, ó, você vai ter que estudar isso agora. Você vai ter que estudar isso, e depois isso. Enésio, calma, estuda com isso aqui. E falando nisso, se você quiser estudar comigo, eu fiz isso aqui para fazer um gancho para você conseguir entender que eu também posso estar te ensinando pessoalmente desenho, pintura, aquarela, tudo isso, fundamentos artísticos, para você estar evoluindo aí na sua arte. O link está aqui embaixo da minha mentoria, caso você queira. E é isso. É isso que eu tinha aqui para falar para vocês. Se você gostou, compartilha, comenta, curte aqui embaixo o vídeo, se inscreva no meu canal. A meta agora é chegar nos 12 mil inscritos, eu estou quase chegando, falta bem pouco.
Isso eu estudo bastante para trazer novos conteúdos aqui para vocês, conteúdos que fazem sentido. Esses conteúdos fazem sentido para mim e facilita muito a minha vida e eu passo adiante. Eu acredito muito que o conhecimento ele foi feito para isso, para somar. Se eu estou te ajudando, automaticamente estou melhorando o mundo de alguma forma. Tá legal? É isso, valeu e até a próxima.